tá todo mundo rindo de você, cara. Olha, como é que pode? Respeito das coisas, né? Eu posicionei assim, porque como eu sei que tem muita gente querendo filmar, então a gente fica no bom ângulo. Eu sugiro que quem quiser filmar, ficar desse lado do carro, talvez seja até melhor. Por quê? Porque eu vou focar os planos, e os planos estão aqui. Então eu vou focar essa parte. Atrapalha aqui? Vê pra mim onde é que tá. Imaginemos que esse é um paciente de depressão. Chegou hoje, eu não sei se a depressão dele é antiga, é nova, eu não sei. Todos esses que fizeram essa de depressão, a consideração é como eles estão na pior situação. Por que isso? Porque a gente evita qualquer possibilidade de erro. Se a gente vê que o paciente está em depressão, mas está mais ou menos, que a gente quer contemporizar, quer acelerar, não pode atrapalhar. Então, o ideal, considera todo paciente de depressão que começou ponto zero mesmo. Então, vamos tratá-lo como se ele estivesse tanto no último como no primeiro ponto. Não tem diferença. Certo? Então, o início de tratamento de depressão vai ser desse jeito aqui. E foi o que eu falei ontem de regras de desmagnetizador. Em depressão, mão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Barabá, alma, o piano não vai sair do lugar. Então, a primeira coisa, a primeira regra diz que é para entrar em relação. Paciente de depressão que começou terapia não tem relação. Nem tentar. Você já vai começar direto nos perfis. Por favor, lembrem que isso aqui faz parte do coronário. E nós vamos trabalhar sobretudo esplênico. Ok? Para facilitar, eu vou fazer do outro lado. Mas do lado correto é o lado. Okay? Tudo que eu fizer aqui, na realidade, eu estou fazendo aqui. Perfeito? Então, no primeiro momento, como se eu estivesse lá, eu venho com uma mão pegando do coronário e ela vai passar reto. E a minha outra mão será aqui no esplênico. Como o esplênico está nesse eixo, a minha mão está voltada para nessa inclinação. E essa daqui está voltada nessa inclinação. Se eu for digital, a minha mão vai ficar com os dedos voltados aqui. E aqui do lado, seguir os dedos nessa inclinação. Okay? Como eu disse ontem, a gente pode fazer por partes, pode fazer só a sua parte da frente, depois faz só aquela, depois faz só aquela, vai depender da habilidade de cada um. Os grupos que já estão aplicando com consistência há mais tempo, faz tudo numa levada só. Essa mão entra e a outra vai. Um palmar, ele varia. Fechando a mão e afastando do corpo, para evitar voltar congestionando. Imagina, você pega um paciente de depressão e começa a colocar tudo de baixo para cima, coitado dele. Ele não volta nunca mais. Porque ele vai passar terrível. Então, mão no coronário, vai até o genérico, pelo menos, e a outra no esplênico. Isso é feito várias vezes. Várias. Quando digo várias, aqui é 20, 30, sei lá quantas. Não pensem que várias vezes são 2 ou 3, não. São várias vezes.
Terminado isso, que já se fez várias vezes, e a gente faz próximo, a minha mão está bastante próximo, próximo é ativante, depois eu vou afastando, e vou afastando lentamente. Essa minha mão vem subindo nesse eixo, e essa daqui vem subindo no eixo frontal. Até que eu vou ter um momento em que eu estou bem alto, e que essa minha outra mão também está bem alta. Até aqui não tem problema nesse eixo. Agora, imagine o eixo desse lado só para facilitar a imagem. Então, vou ficar desse lado. Vamos supor que o esplênido está aqui. Na verdade, ele está aqui. Terminei de fazer tudo isso, aí eu venho para o esplênido direto. Então, eu venho para o esplênido. Posso fazer transversal e posso fazer transversal cruzado. A maioria faz transversal cruzado. Posição mais correta para evitar a menor probabilidade de erro. Fique nesse eixo do paciente, do jeito que eu estou. Porque se você ficar inclinado, como a maioria tende a ficar, há um risco. Imagine bem, vou fazer bem lento. Quando a minha mão abrir, eu vou ter uma tendência a fazer isso. Essa minha mão está vindo no fluxo, mas essa daqui está indo no contrafluxo. E, portanto, há a possibilidade de congestionar. Se ele estiver assim, eu vou ter como fazer ele sempre no eixo transversal possível. A velocidade é maior, não é subir daquela. E eu posso fazer isso subindo. Agora é coisa complicada, porque o eixo está vindo aqui, vai chegar um momento que isso é muito curto. Tanto como eu posso também, se eu quiser começar de cima para baixo, eu também posso ir de cima para baixo, até chegar lá bem próximo. E vou ficar ou indo e vindo, ou se eu quiser começar o centro de longe para perto, começo o centro de perto para longe, aí fica o gosto de cada um. Vou fazer isso várias vezes. Na hora que eu cansar ou achar que já está bom, imediatamente eu volto. Segunda olha só. Do mesmo jeito, aproximando e afastando. Terminou, como eu posso ter cansado esse braço, que estava subindo, eu recomendo que na próxima rodada você já vira, fica na mesma posição, e agora, só livrar isso aqui, e agora você vem e faz a mesma coisa, porque aí é uma maneira que você tem de descansar o braço. E o efeito é absolutamente isso. Lembrando que é desse lado que você fica, né? Eu estou desse lado esplêndido, está aqui. Eu estou aqui desse lado para facilitar as imagens. E até a questão do vídeo. Tá? Na realidade, eu queria que está lá daquele outro lado. Faço isso várias vezes. Na hora que eu terminar a última, quando eu voltar, eu já venho de novo. Aí de novo. Em média mínima, a média mínima disso são 15 minutos. É cansativo fisicamente. É desgastante. Em compensação, o paciente vai sair num estado, se ele for de registro lento, ele vai sair daqui sem registrar nada. Mas no outro dia ele já é outra pessoa. Agora, por favor, não atendam a nenhuma intuição que diga pare a mão. Não façam isso, porque vai prejudicar. Ô Jacó, no caso da pessoa está angustiada, porque eu decidi fazer difícil compreender seu princípio. É feito do mesmo jeito? É exatamente isso. É exatamente isso. Só que, como está se vendo, não é aquele passe da casa espírita que são 5 minutinhos, 2 minutinhos. Se você fizer 2 minutinhos, 3 minutinhos, ele vai achar uma coisa boa, mas não vai resolver absolutamente nada. É muito demorado. Lá no Leão tem pacientes desses que vão a 30 minutos. A vantagem, você cansa fisicamente. O cansaço físico é grande. O cansaço fluídico é pouco. Sabe por quê? Porque neste momento que eu estou fazendo isso,
Eu sou apenas a semelhança de uma máquina de imobiliário. Está tudo estagnado aqui, está vindo dele para mim e está voltando para mim. Então eu dou muito pouco. Na realidade, eu estou só transmissão. Ao contrário, se fosse um paciente de câncer, você iria ficar ali, você faria bem pouco movimento, você teria um cansaço físico quase nenhum, mas o seu cansaço energético vai lá para o seu. Então é bem visível isso. Na prática, se você aplicar 3 passos de exercício, ou pelo 3 passos de depressão, eu sugiro que se você fizer só trabalho de depressão, no próximo trabalhe qualquer outra coisa que não seja depressão. Por quê? Porque você vai ter uma exaustão muito grande nesse fluxo. E aí o quarto ou quinto você já não vai entender quase nada. E não é pelo cansaço físico, não é por conta do fluxo. O sistema energético, ele pede um repouso. Então você pode fazer qualquer coisa, você pode até fazer coisa pior. Você terminou aqui 3 pacientes de depressão, vai tratar um de câncer. Você olha, isso vai até gastar mais. Mas você, quando volta, você volta totalmente prejudicado de novo para a depressão. Muita gente, às vezes, quando vai pegar 5 pacientes de depressão seguidos, do 4 para o 5, ele já sente que não está adiantando nada. Porque essa capacidade nossa de fazer esse reciclado, ela tem limite. Então, o ideal hoje, de forma prática, você vai trabalhar com depressão, faça 3, e depois intercale com 1. Ou então, faça 3, e dê um tempo ali, faça uma meia hora sem fazer nada. Vai dar tempo de você se reorganizar de novo. Se fosse perda fluídica, em meia hora você não resolveria isso nunca. Então, é uma prova de que o problema não é esse. Onde a gente vai sentir muita perda no paciente é na hora da magnetização da água. Porque o que você ia doar aqui, vai para a água. Aí, realmente, ali onde a gente doa muito. Okay? No DDI, uma pessoa começando, vai ser isso do começo ao fim. Você não vai fazer mais nada. Despeça, 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 volta de novo, despeça, despeça. Se você não tiver certeza de que está pegando o coronário aqui está de fora, totalmente de fora. Ok, você vai lá depois e despeça. Pega o coronário. Se não quer pegar assim, vem então e faz aqui. Longitudinal, pega só ele. Porque muitas vezes tem pessoas, para dizer isso comum, tem muitas pessoas que fazem assim, até vem com a mão certa. Quando chega aqui, fecha e aí abre assim. E chega aqui e vira. Quando você vem assim, faz isso e vira, você nem pegou o coronário e muitas vezes não pegou o frontal também. Se você tem dúvida do movimento, então já vem aquela reta, que aí você já pega a partir do frontal e depois vai lá no coronário. Às vezes, uma marca desce baixa, para mim é uma altura baixa. Para você, aqui eu fui fácil porque eu desci. Quando eu desci, o coronário ficou bem acessível. Mas se eu estou no mesmo plano, esse coronário está ruim. Eu queria me agachar para fazer isso. Então, é só desenvolver melhor a técnica. Em vez de você se abaixar para fazer isso, você trabalha com a mão assim. No caso, eu faria isso. Então, em vez de você descer, a mão trabalha aqui embaixo. É a mesma coisa, é uma questão de habilidade. Então, essas são as coisas que com o tempo a gente vai aprendendo. Nem tudo isso é aprendido de uma forma no geral. Quando termina aqui, hoje no livro não tem isso, no livro A Cura da Depressão, mas já é uma prática nossa lá do LEC. Paciente no nível 1, quando ele termina tudo isso, aí a gente chama-o para fazer um perpendicular. E é o que eu vou acordar no coronel, a gente poder fazer. Mas aí como que você O sono está profundo. Está ganhando de nível. Como que você sabe que terminou o TDM? Como que você avalia isso? No início vai muito do seu início mesmo. E normalmente, se você fizer, vai fazendo, vai chegar a um ponto que você sente que já não consegue render mais. No início vai dar aí 15 minutos, 18 minutos, 12 minutos no mínimo. Não, eu sei. A sequência de
você tem a informação do paciente na entrevista. Ele começa a dizer que ele está sentindo alguma coisa, que o remédio está forte, ele começa a interagir, ele reclama. Um paciente de depressão começou a reclamar, é um excelente sinal, porque antes ele não reclamava, ele não reagia. Então o paciente está em depressão, ele diz, inclusive eu vim aqui na semana passada e não foi tão bom. Ele já tem uma referência interna. E a outra é o que o fascista também tem. Porque você começa a perceber que ele está indo bem. No primeiro momento, um paciente, quando chega, você não conversa com ele, não pede nada. À medida que o tratamento vai andando, aí um belo dia chega e diz, ei, está tudo bom? Como é que você está? Ela começa só de cumprimento. Se for um paciente de depressão muito forte, ele vai dizer, que não tem nada resolvido. Um paciente que já está saindo, ele diz, muito bem, eu já estou voltando a trabalhar, eu estou pensando no próximo mês, aí ele já começa a ter, ele começou a mostrar que tem ideia, porque ele começou a interagir. Isso é o outro ponto positivo. Então você tem o olho do fascista e a reação dele no tato e as informações dele na entrevista, cruzam uma com a outra. E depois você vai ter, à medida que o tratamento vai andando, vai chegar um momento em que você vai tentar entrar em relação com ele. Mesmo entrando no nível 1. Aí você vai entrar. Se você começou a tentar entrar em relação, não conseguiu, e sempre que ele está puxando muito, não para. Nem continua. Ele já está muito sugado. Ele não pode ser muito sugado. Enquanto ele estiver sugando muito fluido, é sinal de perigoso. Não tem a